A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero aqui dar continuidade à última mensagem pregada, onde nós falamos acerca de alguns discípulos que se escandalizaram em Cristo e já não queriam mais caminhar com o Senhor e foram embora. Diante disso e diante desse impasse, observamos que ali havia já uma tensão, um impasse criado, um clima ruim, abala ali, quem sabe, as estruturas daqueles discípulos. Então diante de Jesus faz uma pergunta: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir após eles? Mas Pedro, tomando a palavra, Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Observe o seguinte: se Jesus, a Bíblia diz que ele sabia quem eram os que não criam nele. Obviamente nós temos que entender que ele sabia também aqueles que criam de verdade deles. Diante disso, resta-nos fazer uma pergunta. Então por que Jesus pergunta: vocês querem retirar? Por que Jesus provoca o coração daqueles homens que criam realmente nele? Que ele cuidava de cada um deles? A resposta, creio eu, ser Jesus tentando suscitar a fé daqueles homens, ou seja, tentando exteriorizar aquilo que estava no coração e que muitas vezes está adormecido dentro de nós. A Bíblia diz que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus, é necessário falar, é necessário exteriorizar, é necessário declarar o que nós pensamos, o que nós cremos. Creio ser isso, algo que fortalece, que reafirma a nossa posição diante de Deus. Diferente daquilo que aconteceu com parte daqueles que recuaram, pois indagavam: não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como diz, pois, ele: desci do céu? A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus, ele diz que o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Se o Espírito é o que dá vida, irmãos, e Paulo vai dizer que eu sirvo a Deus no meu espírito, logo, só a palavra de Deus, ela pode trazer ao nosso coração a grandeza dessa palavra, o verdadeiro significado dessa palavra, a importância de permanecer nesses momentos de impasse, nesse momento onde a gente não consegue ver muita coisa, mas precisamos nos reafirmar diante de Deus naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos mostrado, Deus tem feito com que nesses momentos instáveis, outrora passado, o Senhor também nos deu vitória, e que Ele é poderoso, se nós permitirmos nos esclarecer todas as vezes que surgirem situações difíceis, quando a mente não conceber o que está acontecendo, o que está ao nosso redor. Ora, irmãos, há um ditado popular que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Esse ditado é popular, ele não é bíblico, e quisera nós e quisera Deus que todos viessem, ainda que fosse pela dor, mas infelizmente muitos não virão. Mas o fato é que aquilo que nos trouxe, ou trouxe a muitos até Deus, que foi a dor, que foi o momento de impasse, como nós vemos aqui nessa questão, os discípulos, eles realmente gera-se uma instabilidade, é isso que a gente consegue ver dentro desse texto.
E muitos vieram dessa forma, onde já não conseguiam ver mais uma saída, uma luz, uma alternativa, as portas se fecharam. E foi nesses momentos que essas pessoas vieram até Deus. Agora, o interessante é que esse mesmo momento de instabilidade que agora é gerado no coração das pessoas, e nós estamos vivendo realmente aí uma crise mundial e talvez uma crise grande espiritual gerada dentro do coração de muitos, muita incerteza, muita incredulidade. Agora, esses momentos de instabilidade são os mesmos momentos que estão arrastando essas pessoas para longe de Deus. Observa bem, muitos vieram pela dor, pelo momento de instabilidade. Agora, o momento de dor e instabilidade tem afastado a muitos. Momento de dúvida. Mas aqueles que têm vida com Deus, aqueles que não estavam na superficialidade, que é o caso dos discípulos, que realmente estavam caminhando com Jesus Cristo, de verdade, eles não recuaram. É necessário, amados, que nesse momento de instabilidade, nós possamos criar, porque tempo, agora nós temos. Nós podemos criar realmente momentos onde nós possamos fortalecer a nossa fé, onde nós possamos nos voltar para a palavra, ler a Bíblia, abençoar pessoas, mandar versículos de encorajamento, passar fé e não pânico ao coração das pessoas, que venhamos realmente a criar ao nosso redor, ou, estruturar a nossa fé. Porque só aqueles que não têm um relacionamento superficial, eles permanecerão. Já dizia o apóstolo Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu creio poder ser explicado essa palavra de diversas formas. Mas talvez essas marcas possam significar aquilo que trouxe dor, mas também trouxe experiência com Deus. Aquilo que trouxe amargura, aquilo que trouxe, seja o que for, havia um relacionamento profundo, a ponto de Paulo pagar o preço de servir a Deus. Que você possa, nesse momento, trazer no teu corpo as marcas de Cristo. Que Cristo possa proporcionar em nós a oportunidade de sermos úteis, de vivenciarmos um evangelho de fato e não só de palavras. Mas é necessário que nós avancemos. É necessário ousadia, é necessário fé, é necessário desbravar. Quantos nós somos limitados, irmãos? Mas cremos e avançamos, e é nesse momento que nós crescemos. Eu quero te encorajar nesse momento a ir um pouco mais além, a fazer aquilo que você nunca fez, a superar os desafios, encorajado pelo Espírito de Deus, como instrumento de Deus, a ser usado em favor de você mesmo e da vida de outros, como instrumento na mão de Deus. Mas para isso você precisa permanecer. E para você permanecer, meu querido, você precisa desenvolver um relacionamento profundo com Deus. A hora é agora. É hora de abençoarmos. Jesus quer nos levar um pouco mais além. Volto a repetir. Quando essa pergunta é lançada, vocês querem também, vos retirar? Certamente que a intenção não era jogar nenhum deles para fora, mas que eles pudessem realmente olhar para dentro de cada um deles e entender
a obra de Deus que estava se construindo na vida de cada um deles. E é nesses momentos, irmão, onde nós olhamos para essa fragilidade do ser humano, que nós precisamos nos voltar para as coisas eternas, para as coisas que não são passageiras. Passarão os céus e a terra, diz Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Seja forte, pronuncie palavras de vitória, palavras de fé, palavras que agradem o coração de Deus. Não murmure, descanse na paz, descanse na presença de Deus, sabendo que só Ele pode nos dirigir. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade e a vida. Desistir, jamais. Deus abençoe os amados. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os amados.